Por 2 anos intermináveis, minha existência se transformou em um teatro macabro, onde eu era a atriz principal contra minha vontade. Cada manhã acordava com o peso de não saber que nova humilhação me aguardava, reduzida de avó carinhosa a personagem de um espetáculo grotesco orquestrado por meus próprios netos, que aos 16 anos descobriram que meu sofrimento poderia ser embalado, postado e devorado por estranhos como diversão barata. Não havia refúgio, nem na cozinha que cheirava a café fresco, nem na sala onde costurava memórias, nem nos cantos silenciosos que antes me acolhiam. A qualquer momento, um celular surgia como uma arma, capturando meus momentos de fragilidade para eternizá-los em milhares de telas, onde riam de mim como se fosse um palhaço trágico. Eu acreditava que lar era sinônimo de amor incondicional. Mas quando a traição veio não de desconhecidos, mas das crianças que um dia embalei nos braços, senti meu mundo desabar em pedaços que jamais conseguiria recolher. Antes de mergulharmos nesse pesadelo, porém, preciso fazer uma pausa para lhe dizer algo essencial. Porque se você está me ouvindo agora, seu apoio é mais valioso do que qualquer palavra possa expressar. Cada curtida, cada comentário, cada pequeno gesto de solidariedade se torna uma luz na escuridão para alguém como eu. Pode parecer insignificante, apenas um toque na tela, ou algumas palavras digitadas, mas quando você faz isso torna-se parte da minha história. Você me lembra que minha voz ainda ecoa, que minha dor tem significado e que existem almas generosas neste mundo que compreendem. Se em algum momento minha jornada ressoar em você, peço de todo o coração, deixe-me saber. É isso que me dá forças para continuar falando. Meu nome é Margarete. Tenho 36 anos e jamais imaginei que minha vida tomaria um rumo tão cruel, com meus netos se transformando em algozes. Às vezes fecho os olhos e vejo, como um filme desbotado, suas mãozinhas apertando as minhas, seus cabelos que eu afagava enquanto adormeciam, seus risos inocentes enchendo a cozinha enquanto eu tirava biscoitos do forno. Aqueles momentos eram reais e definiram o amor que senti por eles, um amor que julguei indestrutível e eterno. Mas aqueles mesmos crianças cresceram e passaram a me enxergar não como alguém para amar, mas como objeto de seu cinismo, como matéria-prima para um público faminto por crueldade. O riso que ouço hoje é cortante, impiedoso. As vozes que antes me aqueciam agora me dilaceram com sarcasmo. E o mais dolorido é saber que em algum lugar dentro deles, escolheram esse caminho em vez do afeto. No início, convenci-me de que eram apenas travessuras de adolescente. Forçavam um sorriso quando se escondiam atrás das portas ou me assustavam no corredor, repetindo que era só uma fase. Mas uma frialdade foi se instalando em mim. O brilho em seus olhos ao erguerem os celulares não era de diversão. Era de caçadores alimentando uma plateia ávida por mais. O dia em que descobri seu canal foi como um soco no estômago. Títulos cruéis, legendas zombeteiras, estranhos nos comentários rindo de mim, chamando-me de fraca, implorando por mais episódios do meu martírio. Sentia-me exposta, arrastada pela praça pública, só que a praça era o mundo inteiro. Naquela noite fiquei acordada olhando para o teto, com a sensação de que até as paredes da minha casa já não me pertenciam. Cada canto havia se tornado um palco. Mas no meio daquele desespero, uma ideia começou a brotar, frágil porém teimosa. E se eu virasse as câmeras contra eles? E se mostrasse ao mundo sua crueldade? E se, em vez da minha vergonha, fosse sua risada, sua violência, sua traição que viralizasse? Pela primeira vez em meses, agarrei-me a esse pensamento como a um salva-vidas. Quando tento reconstruir o início desse inferno, fico dividida entre duas lembranças. As doces que ainda brilham fracamente no passado e as afiadas que me cortam como lâminas no presente. Houve um tempo em que meus netos irrompiam pela porta da frente com mochilas balançando, vozes alegres pedindo lanches ou suplicando para ficar mais um pouco, porque amavam estar comigo. Ainda vejo seus tênis largados no corredor, os desenhos animados ao fundo enquanto eu preparava o jantar, suas cabeças pequenas apoiadas no meu braço enquanto adormeciam. Aqueles instantes eram puros, cheios da certeza de que o amor nos guiaria para sempre. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, aquela doçura se esvaiu, dando lugar a algo que não reconhecia, como se as crianças que amei tivessem sido substituídas por estranhos usando suas faces. Começou com brincadeiras bobas, daquelas que se espera de adolescentes. No começo até ri achando inofensivo. Escondiam-se atrás das cortinas para me assustar ou se aproximavam sorrateiros enquanto eu cochilava, soltando barulhos altos só para me ver sobressaltar. Dizia a mim mesma que era apenas a energia rebelde da juventude. Mas notei que já não riam comigo e sim de mim, e que o brilho em seus olhos tinha menos a ver com diversão e mais com a busca por uma reação que pudesse ser gravada.
Seus celulares eram extensões de seus corpos, sempre acesos, sempre prontos. E então percebi, não estava mais vivendo dias comuns. Estava estrelando, sem saber, um programa do qual nunca havia concordado em participar. A primeira vez que soube que aquelas brincadeiras não eram privadas, mas exibidas online, senti o chão se abrir sob meus pés. Uma vizinha veio até mim, constrangida, mencionando ter visto um vídeo meu. Meu coração bateu tão forte que mal ouvi o resto. Quando encontrei o canal, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o notebook cair. Lá estava eu, tropeçando em um tapete, assustada com um barulho, confusa e vulnerável, enquanto legendas cruéis sugeriam que eu estava perdendo a sanidade. Comentários de estranhos enchiam a tela rindo, pedindo mais. Naquele momento, entendi que o vínculo entre mim e meus netos havia se transformado em algo irreconhecível. Para eles, eu já não era avó, era apenas conteúdo. A partir daí, cada dia se tornou mais pesado. Porque agora eu sabia, a cada vez que entrava em um cômodo, que me abaixava para amarrar os sapatos ou alcançava algo no armário, não era julgada como pessoa, mas como potencial piada. Os meninos ficaram mais ousados, pois sua plateia os recompensava, e o que antes poderia passar por travessura infantil endureceu em malícia. Ficava me perguntando onde havia errado, revivendo cada momento como se pudesse desfazer o passado. Já respondia antes mesmo que a mente conseguisse processar o próximo golpe. Cada músculo doía não só pelo esforço físico, mas pela tensão de esperar o próximo momento em que seria transformada em diversão alheia. E eles sabiam. Oh, como sabiam exatamente onde golpear. Aquela manhã, acordei com o cheiro de queimado. Não o aroma reconfortante de torradas esquecidas no fogão, mas algo mais ácido, mais urgente. Corri para a cozinha e encontrei o fogão ligado no máximo, uma panela vazia escurecendo no fogo, a fumaça subindo em espirais grossas pelo teto. Minhas mãos tremiam ao desligar o botão, o calor queimando meus dedos como um castigo por ter demorado tanto a perceber. Foi então que vi a câmera no canto da bancada, discreta, mas propositalmente posicionada para capturar minha reação. Eles haviam esperado que eu acordasse com o cheiro, que entrasse em pânico, que meu rosto registrasse o medo antes que minha mente entendesse o que estava acontecendo. E lá estavam eles, espreitando pela porta entreaberta, os rostos iluminados pelas telas dos celulares enquanto gravavam minha confusão. Um deles sussurrou, alto o suficiente para que eu ouvisse. Olha o close do desespero, cara. Isso vai ser ouro. O outro riu, um som agudo e sem alegria, como o rangido de uma porta enferrujada. A vovó achando que a casa tá pegando fogo. Que drama! Não era só a crueldade das palavras. Era a precisão com que calculavam meu medo. Sabiam que o cheiro de queimado me faria reviver noites em claro quando eles eram pequenos. Quando eu ficava acordada até o amanhecer só para ter certeza de que a chama do aquecedor não se alastraria. Sabiam que eu tremia ao pensar em fogo, que minha voz falharia ao gritar por ajuda. E usaram isso, não como crianças que não conhecem o peso das suas ações, mas como algozes que estudaram minhas fraquezas para extrair o máximo de diversão delas. Quando finalmente me virei para encará-los, vi que não havia mais vergonha em seus olhos. Só uma fome voraz por mais. Por mais medos expostos, mais lágrimas filmadas, mais momentos em que eu me sentisse pequena demais para me defender. E foi ali, com o cheiro de queimado ainda grudado nas minhas roupas e a câmera apontada para o meu rosto, que entendi, eles não iam parar. Não por piedade, não por amor, não por qualquer laço que já tivéssemos compartilhado. Porque para eles eu já não era a avó que os abraçava quando caíam da bicicleta. Eu era conteúdo. E conteúdo precisa ser alimentado. Aquela noite fechei a porta do meu quarto com um clique suave, como se o som alto pudesse atrair mais atenção do que eu já tinha. Encostei as costas na madeira deslizando até o chão, e deixei que as lágrimas viessem, não pelo que havia acontecido, mas pelo que ainda estava por vir, porque o quarto dia sempre chega. E eu já sabia com uma certeza que doía mais que qualquer queda ou tranca de porta, que eles estavam apenas começando. Luzes dos celulares piscando como olhares famintos. Eu me encostei na parede, os dedos cravados na pintura descascada, como se aquele gesto pudesse me ancorar à realidade antes que ela desmoronasse de vez. O cheiro de pizza fria e refrigerante barato invadia o ar, misturado ao perfume doce e artificial das meninas, ao suor nervoso dos meninos, o cheiro de uma matilha excitada com a caça à vista. Vó, a gente trouxe visita para você, disse o mais velho, com um sorriso que não chegava aos olhos. O tom era de falso carinho, aquele mesmo que usavam quando pediam dinheiro emprestado, ou quando queriam que eu assinasse a justificativa de uma nota vermelha. Mas dessa vez não havia pedido. Só uma sentença.
Eu olhei para os rostos ao meu redor, alguns conhecidos, filhos de vizinhos, colegas de escola, outros estranhos, todos unidos pelo mesmo brilho nos olhos, a expectativa do espetáculo. Um deles, um garoto de cabelo desbotado e moletom com capuz, segurou o celular mais alto, como se quisesse garantir que nenhum ângulo da minha vergonha fosse perdido. Tá esperando o quê, galera? Incitou o outro neto, batendo palmas uma vez, como o diretor dando sinal para a cena começar. Mostra pra eles como a vovó dança. Risadas explodiram. Alguns cobriram a boca com as mãos como se ainda houvesse algum pudor naquela crueldade, mas a maioria não se deu ao trabalho. Eu senti o chão tremer sob os meus pés, não por causa do peso deles, mas pelo que aqueles passos representavam, a invasão definitiva. Eles não estavam mais apenas me torturando, estavam me exibindo, transformando minha dor em entretenimento, minha casa em um circo, minha vida em um reality show onde eu era a única que não sabia as regras. Por favor, minha voz saiu rouca, quebrada, mas eles só riram mais alto. O som ecoou pelas paredes, distorcido, como se a própria casa se juntasse ao coro de zombaria. Ah, vó, não seja chata. Uma das meninas, de unhas pintadas de preto e voz melosa, deu um passo à frente. Todo mundo tá esperando. Faz alguma coisa engraçada. Engraçada. A palavra doeu como um soco. Eu olhei para o chão, para as mãos que tremiam ao meu lado, mãos que já haviam embalado aqueles mesmos netos quando eram bebês, que haviam costurado seus uniformes, que haviam assinado cheques para suas mensalidades quando os pais não podiam. E agora? Agora elas estavam reduzidas a isso, um acessório para a piada deles. Foi quando percebi que não havia saída. Não ali, não naquele momento. Se eu chorasse, filmariam. Se eu gritasse, amplificariam. Se eu me calasse, inventariam uma história para preencher o silêncio. Então, por um instante, fechei os olhos e respirei fundo, como se pudesse sugar do ar alguma força que não sentia mais. Quando os abri, foi com um olhar que não era de derrota. Tá bom, disse, tão baixo que eles tiveram que se inclinar para ouvir. Se é um show que vocês querem. Um sorriso lento, quase imperceptível, tocou meus lábios. Não era de alegria. Era de algo muito mais perigoso, a certeza de que se eles queriam um espetáculo, eu daria a eles um final que não esperavam. O mundo se transformou em um ringue e minha própria casa, no palco de um espetáculo que ninguém me pediu para estrelar. Mas o silêncio era enganoso. O primeiro sinal veio com o barulho da chave girando na fechadura, não com a delicadeza de quem chega, mas com a violência de quem invade. A porta se escancarou como um tapa, e eles entraram em bando, arrastando consigo aquele cheiro ácido de energia jovem e desrespeito. Não precisavam dizer nada. Os olhares já bastavam, sorrisos tortos, sobrancelhas arqueadas, aquele brilho nos olhos que antecede a caçada. Um deles, o mais alto, sempre o mais alto, jogou as chaves sobre a mesa com um estalo que ecoou como um tiro de largada. Vovó, a palavra saía da boca dele como um xingamento arrastada, cheia de veneno. A gente tava com saudade. Risadas explodiram ao redor, ricocheteando nas paredes como balas. Eles se espalharam pela sala com a naturalidade de donos ocupando espaço, esticando os braços sobre os encostos dos sofás, jogando mochilas no chão como se fossem coroas. Cada movimento era calculado para lembrar, isto aqui é nosso agora. Você é só uma convidada. E então começaram as frases, atiradas como facas de brincadeira, só que estas cortavam de verdade. Será que a velha ainda lembra como faz café? Uma voz de menina doce e afiada como lâminas de açúcar. Ou será que esqueceu junto com o resto? Completou o outro, e mais risos, sempre mais risos, como uma trilha sonora para minha humilhação. Eu os observei, um por um, enquanto eles se revezavam no palco que montaram em cima dos meus anos, das minhas rugas, das minhas mãos que já haviam segurado as deles quando eram pequenos demais para saber ser cruéis. Aqueles mesmos dedos que haviam amarrado cadarços, passado pomada em joelhos ralados, agora tremiam, não de medo, mas de uma raiva tão fria que queimava por dentro. Porque eu sabia. Sabia que por trás daqueles sorrisos, por trás daqueles celulares já levantados para gravar cada segundo do meu constrangimento, eles não esperavam nada de diferente. Esperavam a mesma mulher curvada, os mesmos olhos baixos, a mesma voz trêmula pedindo por favor, parem. Esperavam a vítima. Mas vítimas não planejam. Vítimas não escondem câmeras nas prateleiras. Vítimas não sorriem por dentro quando o inimigo acha que já ganhou a guerra. Então deixei que filmassem. Deixei que rissem. Deixei que se exibissem cada insulto, cada careta, cada gesto de desprezo, tudo gravado, não só nos celulares deles, mas nos meus. Nos meus.
E quando o mais ousado deles se aproximou, inclinando o rosto para a câmera do telefone como se fosse o apresentador de um reality show de horror, eu apenas encarei a lente. Não com lágrimas, não com súplica. Com um olhar que dizia: vocês não têm ideia do que acabaram de fazer. Primeira vez em anos, o mundo não estava rindo de mim, estava ouvindo. E então veio a mensagem que mudou tudo. Um nome conhecido no canto superior da tela, um canal de notícias com milhões de seguidores, pedindo permissão para compartilhar meu vídeo. Minhas mãos congelaram sobre o teclado. Não era mais apenas a internet anônima, era a luz brilhante da exposição. O tipo de atenção que eles nunca imaginaram que eu teria coragem de buscar. Por um segundo hesitei. Sabia o que viria depois. As desculpas forjadas, as lágrimas de crocodilo, a tentativa de se pintarem como vítimas de uma avó desequilibrada. Mas então me lembrei do som do vidro se estilhaçando, da risada deles enquanto filmavam minha humilhação, da sensação de estar encolhida em minha própria cozinha como um animal acossado. Cliquei em aceitar. Dentro de horas, o vídeo estava em todo lugar. Jornais online, programas de debate, até mesmo em transmissões ao vivo onde apresentadores discutiam, incrédulos, como uma família poderia chegar àquele ponto. Os comentários se multiplicavam como uma maré. Isso não é bullying, é abuso. Onde estão os pais desses monstros? Alguém precisa intervir antes que piore. E então, como sempre acontece quando a vergonha se torna pública, vieram as reações deles. Primeiro, o silêncio. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nem mesmo o barulho dos passos deles no corredor. Só o vazio opressivo de uma casa que pela primeira vez parecia minha novamente. Até que por volta das 10 da noite, a campainha tocou. Não era o toque agressivo de sempre, era hesitante, quase tímido. Pela câmera da porta vi a figura encurvada da minha nora, os olhos inchados, as mãos torcendo um lenço como se fosse uma corda ao redor do próprio pescoço. Ao seu lado o meu genro pálido, a mandíbula tão tensa que dava para ver os músculos pulsando. Abri a porta antes que batessem novamente. Eles não entraram. Ficaram parados no degrau, como se a casa fosse um território hostil, como se eu fosse ameaça agora. A ironia quase me fez rir. Durante anos eles tinham cruzado essa soleira como donos do lugar, enquanto eu me encolhia para não ocupar espaço demais. Agora, eram eles que pareciam pequenos. Mãe, a voz da minha nora quebrou. Não era um choro de arrependimento. Era o choro de alguém que finalmente entende que o jogo acabou. Nós não sabíamos que era tão sério. Não respondi. Não precisava. As imagens falavam por mim. Eles são só crianças, meu genro tentou, mas a própria frase soou oca, patética. Crianças não quebravam janelas. Crianças não filmavam a avó como se fosse um animal no zoológico. Crianças não transformavam dor em conteúdo. Vocês os criaram assim, disse finalmente. Não era um grito. Era pior. Era uma constatação fria e irrevogável. E agora o mundo inteiro está vendo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com uma faca. Eles sabiam. Sabiam que não havia desculpa, não havia volta. Que as escolas iriam ligar, que os amigos iriam julgar. Que daqui para frente, cada risada dos filhos deles seria examinada sob a lente da suspeita. O que a senhora quer que a gente faça? Minha nora perguntou, e pela primeira vez em anos, não havia desafio na voz. Só medo. Sorri. Não um sorriso gentil. Um sorriso que dizia: agora você vai aprender o que é consequência. Primeiro falei, cruzando os braços, vocês vão me ajudar a limpar esse vidro. E é tinto de quietude, algo novo começou a nascer. Não era a ausência de som, mas a presença de algo mais profundo, a tranquilidade de quem finalmente recuperou o chão sob os pés. As paredes, antes testemunhas mudas do meu desamparo, agora guardavam o eco de uma vitória que ninguém poderia me tirar. Cada objeto no lugar, a xícara de chá intacta na pia, o cobertor ainda pendurado sobre a moldura quebrada, as fotos emolduradas que eles nunca ousaram tocar, parecia respirar alívio junto comigo. Os vizinhos, aqueles mesmos que antes cruzavam a rua com olhares fugazes ou cumprimentos vazios, agora paravam para conversar, não por obrigação, mas por respeito. Alguns traziam bolos, outros ofereciam ajuda para consertar a janela. Uma senhora idosa, cujos netos eu costumava ver brincando no quintal, segurou minha mão com força e sussurrou: nós falhamos com você, mas não vamos falhar de novo. Não eram desculpas o que eu queria, eram ações. E pela primeira vez eu as via. As mensagens não paravam de chegar, de mães que reconheciam nos olhos dos meus netos o mesmo brilho cruel dos filhos delas. De avós que, como eu, haviam sido reduzidas a piada por quem deveria amá-las.
De jovens que depois de me verem no tribunal, encontraram coragem para denunciar seus próprios algozes. Cada palavra era um tijolo na reconstrução de algo que eu pensava estar perdido para sempre, minha dignidade. Mas havia um silenciamento que doía mais do que qualquer risada gravada. A casa deles, a casa que já fora meu lar, estava vazia. Nenhuma ligação, nenhum pedido de perdão, nenhuma tentativa de justificar o injustificável. Só o vazio onde antes havia amor distorcido. Estranhamente foi nesse vazio que encontrei a resposta que nunca tive. Eles não mereciam meu luto. Não mereciam que eu gastasse mais uma lágrima com o que destruíram. Quando o vidraceiro chegou para trocar a janela, eu observei trabalhar com uma calma que me surpreendeu. Cada martelada não era só um prego sendo cravado na madeira, mas um ponto final em uma história que eles escreveram sem saber que eu guardava a última página. Enquanto ele limpava os cacos restantes, peguei um deles pequeno, afiado, translúcido, e o apertei na palma da mão até sentir a dor, não por masoquismo mas para lembrar. Aquilo doía menos do que a indiferença deles. A senhora quer que a gente pinte também? Ele perguntou, notando meu olhar fixo no quadro vazio onde a janela quebrada estivera. Balancei a cabeça. Não, deixe a madeira aparente. Que fique a marca. Porque algumas cicatrizes não são para esconder. São para lembrar que, mesmo quando o mundo ri da sua dor, você pode ser a última a rir. E essa risada? Essa não tem preço. Do silêncio, algo novo nasceu. Primeiro, cartas empilhadas sobre a mesa da cozinha, depois e-mails piscando na tela, mensagens que atravessavam cidades, estados, oceanos. Estranhos se tornavam aliados, compartilhando suas próprias feridas escondidas, confessando que minha história os havia libertado do peso do medo. Alguns contavam sobre o bullying que marcaram a infância, outros sobre o silêncio sufocante que carregavam até a idade adulta. Mas quase todos fechavam suas palavras com a mesma frase, como um eco que atravessava continentes: você me deu esperança. E enquanto minhas mãos tremiam sobre aquelas linhas, uma verdade me atingiu como um raio: meu sofrimento não havia sido em vão. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada olhada de desprezo que eu havia engolido em silêncio, tudo isso, quando virado do avesso, transformará-se em força alheia. Uma força que agora sustenta mãos estranhas, que acende luzes em quartos escuros, que faz tremer as paredes da vergonha. Enquanto isso, o preço que meus netos pagavam crescia a cada semana. Seus nomes, outrora pronunciados com orgulho por professores e vizinhos, agora arrastavam consigo o cheiro podre da humilhação. O canal que haviam construído com tanto esforço, aquele altar de vaidade, desmoronara como um castelo de cartas. Seguidores evaporaram, reputações viraram cinzas. Alguns amigos antigos viravam as costas, outros, os mesmos que riram comigo, agora riam deles. E talvez essa fosse a lição mais cruel de todas: a maldade, uma vez solta, sempre volta para morder a mão que a alimentou. Sua arrogância os havia cegado. Agora, sentados em salas de terapia, eram obrigados a encarar não só o que fizeram, mas o vazio que havia por trás de cada risada, de cada comentário venenoso. Eu me perguntava se, naquele silêncio forçado, eles se lembravam de mim. Se entre uma confissão e outra passava pela cabeça deles o calor das minhas mãos nos dias de febre, as noites em que velava seus sonhos, o amor que lhes dei de graça, antes que trocassem por aplausos de desconhecidos. Esse pensamento doía, mas também sarava, porque me fazia entender que justiça nem sempre chega com trovoadas. Às vezes ela chega silenciosa, como a água que corrói a pedra, gotejando até que a verdade finalmente afunde. Mesmo assim, havia noites em que as dúvidas me acordavam. E se eu nunca tivesse colocado aquelas câmeras? E se a pedra nunca tivesse estraçalhado a janela? Seria eu ainda uma sombra, encolhendo a cada risada, a cada olhada de pena, a cada piada que me reduzisse a nada? Esses ICs giravam na minha cabeça como um redemoinho, lembrando-me quão fina é a linha entre o desespero e a vitória. E foi aí que pensei em todos os outros. Aqueles que ainda estão presos em seus próprios pesadelos silenciosos. Pessoas que não encontraram ainda seu ponto de virada. Que se perguntam se a própria voz tem algum valor. Para eles queria que minha história gritasse: se importa. Sempre importou. E nenhuma crueldade, por mais alta que grite, consegue apagar a verdade para sempre. Às vezes a justiça demora mais do que gostaríamos. Às vezes, a luta parece interminável. Mas ela sempre acha uma fresta, mesmo nas paredes mais escuras. No dia em que a nova janela foi finalmente instalada, fiquei na cozinha, observando o vidro brilhar sob o sol liso e imaculado, como se a quebrada nunca tivesse existido. Mas eu sabia. Aquela fratura havia me marcado, havia me transformado.
E em vez de ver uma cicatriz, vi agora um símbolo, a prova de que mesmo quando tudo se estilhaça, é possível reconstruir mais forte. Naquela noite preparei um chá, sentei-me junto à janela e assisti ao pôr do sol, como fizera tantas vezes antes. Mas desta vez, a luz era diferente. Não era mais um presente dado, era um troféu conquistado. E enquanto o céu se tingia de ouro e as sombras se alongavam, murmurei para mim mesma uma verdade que custará 2 anos de dor e 5 dias de inferno para aprender. Nenhuma crueldade, por mais poderosa que pareça no momento, dura para sempre. A verdade sempre emerge. E aqueles que se deleitam com a dor alheia, cedo ou tarde, terão de encarar seu próprio reflexo no espelho. Então, se você chegou até aqui, leve isso comigo. Nunca deixe que transformem sua dor em espetáculo. Nunca permita que roubem sua dignidade. E acima de tudo, nunca acredite que o silêncio é sua única saída. Fale, lute, grave, conte sua história. Porque um dia, as mesmas pessoas que riram serão obrigadas a ouvir. E quando esse dia chegar, o jogo vira. A justiça fala. E a balança finalmente se equilibra. Eu sou a prova viva disso. E se minha história acendeu em você sequer uma faísca de coragem, me avise. Suas palavras não são apenas comentários. São faróis. São lembretes de que mesmo nas noites mais longas, nunca estamos sozinhos. Nem mesmo na escuridão.